Eu matei o amor que sentia por ela com as minhas próprias mãos, mas foi ela quem enterrou o nosso filho vivo no meu peito partido. A traição não é só um beijo roubado, é uma faca que corta devagar, deixando-te sangrar por anos, até que o ódio se torna a tua única veia pulsante. E se eu te disser que o inferno não é fogo eterno, mas herdar uma fortuna que te permite arrastar os traidores para o abismo que eles cavaram para ti? O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu corria pela calçada do Combro, o suor misturando-se às lágrimas que eu mal conseguia conter. O meu filho, o pequeno Tomás, de apenas 3 anos, agarrava-se ao meu pescoço como se o mundo inteiro estivesse a desabar, e, de facto, estava. Papá, a mamã foi embora, perguntou ele com aquela voz trêmula que me partia o coração em pedaços ainda mais finos. Eu parei, encostando-me a uma parede de azulejos azuis desbotados, e menti pela primeira vez na vida. Não, meu amor, ela só foi buscar um presente grande para ti. Mas no fundo, eu sabia, a Ana tinha fugido. Fugido com ele. Com o tal influencer de merda que enchia as redes sociais com poses de playboy no Areal de Cascais, prometendo vidas perfeitas que só existiam em filtros de Instagram. Tudo começou há 6 meses, num daqueles verões lisboetas que nos fazem acreditar no paraíso. Eu era o João, um contabilista modesto na firma de advogados do Chiado, daqueles que acordam às 6 para preparar o pequeno almoço e voltam a casa às 8 com os ombros doridos de tanto carregar o peso do mundo. A Ana era a minha âncora, ou assim pensava eu. Cabelos castanhos ondulados que cheiravam a sal marinho, olhos verdes como o Tejo ao pôr do sol, e um riso que ecoava pelas ruas estreitas do bairro alto como se fosse música de fado misturada com alegria pura. Casámo-nos aos 28, num casamento simples na sede de Lisboa, com o padre a abençoar-nos sob os arcos góticos que pareciam sussurrar promessas eternas. O Tomás veio no ano seguinte, um milagre de olhos grandes e curiosos, que nos uniu ainda mais na dança cotidiana da paternidade. Eu nunca fui de luxos. A nossa casa era um T2 no Alfama, com varanda que dava para o castelo de São Jorge, onde o vento trazia o cheiro de sardinhas assadas e o som distante de guitarras. Trabalhava 50 horas por semana para pagar a renda e as fraldas, enquanto a Ana dava aulas de yoga num estúdio perto do Rossio. És o meu herói, João, dizia ela, beijando-me a testa antes de eu sair. Mas os heróis caem, e eu caí sem me aperceber. Começou com as noites em que ela chegava tarde, alegando aulas extras. As alunas adoram as sessões noturnas, meu amor. É o boom do bem-estar. Eu acreditava, porque o amor é cego, e a confiança é o veneno mais doce. Uma noite, voltei cedo do trabalho. O Tomás dormia no berço, e o silêncio da casa era pesado como chumbo. Encontrei o telemóvel dela esquecido na mesa da cozinha, a tela iluminada com uma notificação. Meu Deus, que saudades do teu corpo. Amanhã no Areal, às 10 horas. Não me falhes, amor. O coração parou-me no peito. O remetente, @RuiFitKing, o Rui, o tal influencer com 200.000 seguidores, que postava vídeos de treinos na praia e frases motivacionais que soavam a plágio de livros de autoajuda. As mãos tremiam-me enquanto deslizava para as mensagens antigas. Fotos nuas, declarações de amor eterno, planos para uma vida juntos longe de este buraco provinciano. E o pior, estou grávida, Rui. É teu. Vamos fugir, deixar tudo para trás. Sentei-me no chão frio, o azulejo português a morder-me as costas, e chorei como um homem que perde a alma. Como é que não vi? As ausências, os olhares distantes, o perfume novo que ela usava, um cheiro caro, de grife, que não cabia no nosso orçamento. O Tomás acordou com os meus soluços, e veio arrastando o urso de peluche até mim. Papá chora por quê? Abracei-o com força, inalando o seu cheiro de leite e inocência, e jurei que o protegeria de tudo. Mas como proteger uma criança de uma mãe que a abandona? Na manhã seguinte, ela não voltou. Deixou uma nota na mesa: João, perdoa-me. Encontrei o amor verdadeiro. Cuida do Tomás. Beijos, Ana. Beijos. Como se fossem selos de adeus no envelope rasgado. Liguei-lhe 100 vezes, mas o número estava bloqueado. As redes sociais dela, agora privadas, só mostravam stories felizes com o Rui, jantares em rooftops do Porto, fins de semana em Sintra. E eu? Eu era o fantasma na foto de família que ela apagou. Os dias seguintes foram um nevoeiro de dor. Levei o Tomás para o Jardim da Estrela, onde as crianças corriam atrás de bolas coloridas,
e ele perguntava pela mãe a cada 5 minutos. Ela volta quando, papá? Eu inventava histórias, está a viajar para trazer o unicórnio. Mas à noite, sozinho na cama que ainda cheirava a ela, o ódio começava a crescer. Não era só raiva, era uma fome, um vazio que me consumia. Comecei a seguir o Rui nas redes, @RuiFitKing, o rei do fitness, com o seu abdômen esculpido e sorrisos falsos. Ele postava sobre vencer obstáculos, enquanto me roubava a vida. E a Ana? Grávida dele, radiante em fotos de biquíni, como se o nosso filho fosse um erro que ela varrera para debaixo do tapete. Eu não dormia. O trabalho tornava-se um suplício, os números na folha de cálculo dançavam como fantasmas. Um colega reparou: estás com cara de quem viu o diabo, João. E eu ri, amargo, pior, vi o meu próprio inferno. Mas o Tomás era a minha salvação. Aos 3 anos, ele já desenhava famílias felizes com giz de cera, papá, mamá e ele, de mãos dadas. Eu colava aqueles desenhos na parede, prometendo que um dia seria verdade. Ou pelo menos, que ele não se lembraria da dor. Um mês depois, o choque inicial deu lugar a uma rotina cruel. Levava-o à creche no bairro, onde as educadoras me olhavam com pena disfarçada. A Ana não veio buscar o Tomás hoje. Não, é só eu agora. E era só eu. Lavar roupa, cozinhar bacalhau à brás com mãos trêmulas, ler histórias de Dom Quixote para adormecer os pesadelos dele. Os meus pesadelos eram piores, sonhava com ela a rir-se de mim, o ventre arredondado com o filho do traidor, enquanto Tomás chorava sozinho. Então, veio a carta. Uma carta selada com cera vermelha, chegada do interior do país, de Viseu, onde a minha tia-avó, a velha Dona Maria, reinava sobre uma herdade esquecida. Ela morrera aos 92, sem filhos, sem herdeiros diretos, exceto eu, o sobrinho neto que mal a visitava. João, a fortuna é tua. A herdade, as vinhas, os investimentos. Vem reclamar o que é teu. Li aquilo à luz fraca da lâmpada da cozinha, e pela primeira vez em meses, ri. Ri como um louco, porque o destino é um sádico com senso de humor negro. Herdar. Eu, que mal pagava as contas. Aquilo valia milhões, vinhas de Dão premiadas, ações em bancos de Lisboa, uma mansão que parecia saída de um conto de fadas gaúcho. Mas o dinheiro não cura feridas. Pelo menos, não logo. Liguei para o advogado, confirmei os papéis, e comecei a planejar a mudança. Lisboa era sufocante agora, Viseu, com as suas colinas verdes e o cheiro a uvas maduras, prometia um recomeço. Levei o Tomás para um último passeio no Tejo, jogando pedrinhas na água enquanto o sol se punha. Vamos para uma casa grande, meu filho. Com cavalos e tudo. Ele sorriu, os primeiros dentes de leite a brilhar. Mas no meu peito, o ódio fervia. A Ana e o Rui achavam que tinham ganho. Mal sabiam que o jogo só começava. A viagem para Viseu foi um ritual de despedida disfarçado de aventura. Tomás, no banco de trás do nosso velho Fiat, apontava para as placas de estrada: olha, papá, Coimbra. É como um castelo. Eu sorria, forçando a normalidade, enquanto o motor rangia como os meus ossos doridos. Lisboa ficava para trás, um emaranhado de memórias amargas, o apartamento vazio, as noites em que eu bebia vinho do Porto sozinho, revivendo cada mensagem traidora. A herança da tia Maria era um bálsamo inesperado, mas carregado de fantasmas. Ela fora uma mulher dura, viúva de um industrial que construíra o império das vinhas com punho de ferro. O dinheiro corrompe, Joãozinho, dizia ela nas raras visitas de infância. Mas também liberta. Agora, eu entendia. Chegámos ao fim da tarde, o sol dourando as vinhas que se estendiam como um mar verde até ao horizonte. A herdade, Quinta do Val Perdido, era um labirinto de pedra e era, com torres que ecoavam histórias de mouros e cristãos. O advogado esperava-nos à porta, um homem magro de fato cinzento, com pastas cheias de números que me faziam girar a cabeça. Bem-vindo, senhor herdeiro. A tia deixou tudo para si, 5 milhões em ativos líquidos, mais a propriedade. Assine aqui. Assinei com a mão firme, mas o coração acelerado. O Tomás correu para o jardim, perseguindo borboletas, enquanto eu entrava na casa principal, um salão de tetos altos e tapeçarias desbotadas. Naquela noite,
Sentei-me na biblioteca, rodeado por livros empoeirados de Camões e Eça de Queiroz, e comecei a mapear o império. As vinhas produziam o famoso Dom Reserva, vendido a restaurantes de elite em todo o país. Havia ações na EDP, imóveis em Lisboa que eu nem sabia existirem. E um fundo de investimento discreto, daqueles que financiam startups de tech no Porto. O poder era inebriante, como o primeiro gole de um vinho envelhecido. Mas o Tomás interrompeu os meus devaneios, subindo ao meu colo com um desenho novo, uma casa grande com 3 figuras, papá, Tomás e mamá. Ela vem, não vem? A pergunta cortou-me como vidro. Abracei-o, murmurando promessas vazias, mas jurei em silêncio, ele teria uma família. Nem que eu a construísse das cinzas da velha. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Contratei uma ama, a Rosa, uma mulher robusta de trás-os-montes com mãos calejadas e olhos bondosos, para ajudar com o Tomás durante o dia. Eu mergulhei no negócio das vinhas, aprendendo com o enólogo-chefe, um velho chamado Manuel, que fumava cigarros de palha e contava histórias de safras passadas. O vinho é como a vida, Sr. João, precisa de tempo para fermentar a dor em algo forte. Ele não sabia quão profético era. O Tomás floresceu ali, corria pelos campos, colhia uvas maduras que manchavam-lhe os dedos de roxo, e ria com os cães da quinta. Pela primeira vez em meses, vi faíscas de alegria nos seus olhos. Mas o ódio não dormia. Todas as noites, após deitar o Tomás, abria o laptop e espiava as vidas deles. A Ana e o Rui tinham-se mudado para o Algarve, Faro, onde ele expandia o seu império de fitness com um ginásio de luxo patrocinado por marcas de suplementos. Ela postava fotos da gravidez, barriga arredondada em biquínis brancos, legendas como "Bendita seja esta nova vida ao lado do meu rei". O Rui respondia com emojis de corações e vídeos de casais felizes a meditar na praia ao amanhecer. Eles tinham um podcast agora, Fit Love, Amor e Bem-Estar, onde ela contava a sua jornada de empoderamento, omitindo o facto de ter abandonado um filho. Deixei para trás o que não me servia, ouvia dizer no episódio, a voz melosa como mel envenenado. O meu estômago revirava-se. Comecei a planear, não como um marido traído, mas como um predador paciente. O dinheiro era a minha arma. Primeiro, contratei um investigador privado, um ex-polícia chamado Vasco, com cicatrizes de tiroteios em Moçambique. Quero tudo sobre eles, Vasco. Contas bancárias, contratos, segredos sujos. Ele riu, vai custar, mas para si, é troco. Em 2 semanas, tinha relatórios, o Rui devia dinheiro a credores, o ginásio era uma fachada para lavagem de imagem, financiado por investidores duvidosos. A Ana. Fora de yoga para influencer lifestyle, ganhando com promoções falsas. E o bebê? Nasceu um rapaz, batizado de Sol, num parto glamouroso em clínicas privadas de Lisboa. Tomás fez 4 anos na primavera. Organizei uma festa na quinta, balões azuis, um palhaço que contava anedotas de fado, e um bolo de chocolate que ele devorou com os dedos. As crianças da aldeia vieram, filhas de vindimadores, e por um momento, a quinta pulsou de vida. Mas à noite, sozinho no escritório, abri um ficheiro novo, Operação Cinzas. Era o meu manifesto de vingança, rabiscado em notas febris. Não seria violência bruta, isso era para tolos. Seria psicológico, cirúrgico, como uma poda de videiras, cortar o que apodrece para salvar o todo. Contactei o primeiro aliado, um advogado em Lisboa, especialista em difamação. Quero processar o Rui por plágio nos seus conteúdos motivacionais. Tenho provas de que copia livros sem crédito. Era verdade parcial, o Vasco encontrar e-mails. O processo seria público, minando a credibilidade dele. Para a Ana, algo mais pessoal, anónimos leaks de mensagens antigas para as suas amigas, influencers, revelando a hipocrisia dela. Ela abandonou o filho por likes, sussurrei para o espelho, vendo o meu reflexo endurecido. Mas o Tomás começou a perguntar mais. Por que a mamã não liga, papá? Fiz asneira. Cada palavra era uma lâmina. Levei-o a um psicólogo em Viseu, uma mulher serena chamada Doutora Sofia, que me aconselhou, a dor dele é o espelho da tua, João. Cura-te primeiro. Tentei. Comecei a correr pelas colinas ao amanhecer, o ar fresco limpando a bilis do peito. Li livros de psicologia, O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel van der Kolk,
entendendo como o trauma se enraiza nos ossos. O meu era uma raiz profunda, a traição não era só dela, era a ilusão de que eu bastava. Um dia, o Rui postou um vídeo, superando traições passadas para construir o futuro. Riu-se na câmara, bronzeado e confiante. Comentei anonimamente, traições. Como roubar esposas alheias. Os likes choveram, e o pânico dele foi palpável nos stories seguintes. O jogo começava. Mas o preço? Nas noites insones, questionava-me, valeria a custo da alma do Tomás. Ele merecia um pai inteiro, não um fantasma vingativo. Ainda assim, avancei. Porque o perdão é para santos, e eu era apenas um homem com vinhas para queimar. O verão em Viseu trouxe um calor seco que estalava a terra como ossos velhos, e com ele, o florescimento das minhas videiras, e do meu rancor. O Tomás passava os dias a explorar a quinta, construindo fortes de feno com o Manuel, que lhe ensinava a diferença entre uvas de mesa e as de vinho. Estas são para fazer sonhos líquidos, miúdo, dizia o velho, piscando o olho. Eu observava da varanda, um copo de dão na mão, sentindo o líquido quente descer pela garganta como lava controlada. O negócio crescia, exportações para o Brasil dobraram, graças a um contrato que negociei pessoalmente em São Paulo. O dinheiro fluía, transformando a Quinta do Vale perdido num hub de luxo, spas de vinho, provas para turistas alemães e ingleses que pagavam fortunas por uma garrafa assinada por mim. Mas o luxo era uma armadura fina. À noite, o Vasco ligava com atualizações, o Rui está a afundar-se. O processo de plágio ganhou tração, jornais como o Público cobrem-no. Ele nega, mas os credores batem à porta. Eu sorria no escuro, imaginando o pânico dele. Para a Ana, os leaks funcionavam devagar, amigas dela começaram a unfollow, comentários venenosos nas posts dela, mãe do ano, hein? Onde está o outro filho? Ela respondia com stories chorosos, julgamentos ferem mais que facas. Foquem no amor. Mas o amor dela era frágil como vidro rachado. Tomás notou a mudança em mim. Papá, estás sempre no computador. É a mamã. Mentir tornava-se mais difícil. Levei-o a Évora, uma escapadela para os templos romanos, onde o sol batia nas pedras antigas como um lembrete de ruínas eternas. Caminhámos de mão dada pelo aqueduto, e ele perguntou, a mamá foi para o céu. O peito apertou-me. Não, meu amor. Às vezes, as pessoas perdem o caminho. Ele assentiu, sério, e apanhou uma pedra para atirar ao rio. Naquele momento, jurei, a vingança seria limpa, sem salpicos no meu filho. Voltei com um plano refinado. Investi num startup de média digital no Porto, uma agência de marketing que, casualmente, competia com o Rui. Quero-os como clientes, disse ao CEO, um jovem ambicioso chamado Pedro. Mas se o Rui assinar, sabotem-no subtilmente, anúncios falhados, métricas inflacionadas. Pedro ergueu a sobrancelha, ética à parte, é negócio. Era. O Rui assinou, desesperado por exposição, e semanas depois, os seus números caíram 40%. Ele postou um rand, sabotagem no mundo digital. Fiquem comigo, família. A família dele encolhia, seguidores a fugir como ratos de um navio afundando. A Ana complicava-se. O Vasco descobriu que ela sofria de depressão pós-parto, escondida atrás de filtros. O sol chora muito, confidenciou ela no áudio vazado para mim. Sinto-me presa. Presa. Como eu me sentira, amarrada a uma mentira. Enviei anónimos, flores murchas para o ginásio deles, com cartões, o abandono tem raízes profundas. Ela entrou em pânico, mudando de casa para um apartamento modesto em Lagos. O Rui culpava-a, se não tivesses fugido, estávamos ricos agora. Eu mergulhava na psicologia da dor. Li Freud à luz da lareira, entendendo o id como o meu ódio primal. A doutora Sofia ajudava, sessões semanais onde eu desabafava. A traição é uma morte, João. Estás a ressuscitar como fênix, mas cuidado com as asas de fogo. Ela tinha razão. O Tomás começou a terapia também, desenhando monstros que comiam mamãs más. Ria-me, mas doía. Ele merecia melhor. Outono chegou com chuvas torrenciais, transformando as vinhas em lagos de barro. O Tomás adoeceu, uma gripe forte que o deixou febril por dias.
Cuidei dele na cama, lendo histórias de Pedro e o lobo, enquanto o feitiço me consumia. Papá, tens medo do lobo? Não, meu herói. Eu sou o caçador. Recuperou, mas eu. O espelho mostrava olheiras profundas, um homem de 32 anos com alma de ancião. Então, o golpe mestre para o Rui: comprei ações da empresa de suplementos que o patrocinava. Uma auditoria, rotineira, revelou irregularidades, produtos adulterados. O escândalo rebentou no Expresso, influencer de fitness envolvido em fraude. O Rui perdeu tudo, ginásio fechado, parcerias canceladas. Ele implorou publicamente: foi armadilha. Lutem comigo. Mas o público vira-se contra os caídos. A Ana deixou-o, postando: preciso de espaço para curar. Eu observava de Viseu, bebendo vinho tinto, o Tomás dormindo ao lado. Vingança era doce, mas ocos. O que viria depois? O vazio. O inverno em Viseu era um manto de geada que cobria as vinhas como um sudário branco, e comigo, congelava o último resquício de misericórdia. Tomás, agora com cabelos desgrenhados pelo vento norte, construía bonecos de neve no pátio, rindo enquanto lhes punha chapéus de palha das vindimas passadas. Olha, papá, é o Senhor Inverno. Eu juntava-me a ele, moldando bolas de neve que derretiam devagar, como as minhas ilusões antigas. A quinta prosperava, o Dão 2025 foi premiado em Bordeaux, e os cheques chegavam como folhas outonais. Contratei arquitetos para expandir, uma creche interna para os filhos dos trabalhadores, um ginásio para a equipa. És um patrão justo, João, disse o Manuel, batendo-me nas costas. Justo. Eu era um titreiro, puxando cordelinhos invisíveis. O Rui estava destruído. O Vasco enviava fotos, ele bebendo sozinho em bares de Faro, barba por fazer, olhos vazios. Perdera o carro de luxo, a conta bancária congelada por dívidas. Ele tenta voltar às redes, mas é cancelado, riu o investigador. Chamam-lhe Rui o Trapaceiro. Eu não ria. Em vez disso, contactei-o anonimamente via e-mail: lembras-te do marido da Ana? Diz olá. Sem resposta, mas dias depois, um post dele: erros do passado perseguem-nos. Perdoem. Perdoar. Nunca. A Ana era o alvo final. Ela mudara-se para Lisboa, sozinha com o sol, num T1 apertado no Intendente. Trabalhava como freelancer de yoga online, mas os clientes rareavam, os leaks haviam manchado a reputação dela. O Vasco gravou uma conversa, ela a chorar ao telefone com uma amiga. Abandonei tudo por amor, e agora? O João deve odiar-me. Deve. Eu odiava, sim, mas com uma precisão cirúrgica. Planeei o reencontro. Fingiria uma oferta de emprego para ela na quinta, como instrutora de yoga para os hóspedes. Vai ser terapêutico, disse à Rosa, que abanava a cabeça. Cuidado, senhor. O passado morde. Tomás perguntou menos pela mãe, mas sonhava com ela. Acordava a gritar: mamã, não vás. Eu consolava-o, cantando fados baixinho, estranha forma de vida, enquanto o ódio se enraizava mais fundo. A doutora Sofia avisou: estás a transferir a dor para ele, João. A vingança é um ciclo. Ela propôs meditação, mas eu preferia vinho e planos. Li Crime e Castigo, de Dostoevsky, identificando-me com Raskolnikov, o assassino intelectual que justifica o mal pelo bem maior. O meu crime. Psicológico. Primavera rebentou com flores nos pomares, e enviei a oferta. Ela aceitou, desesperada. Chegou à quinta numa carrinha velha, o sol de colo, olhos inchados mas ainda verdes como o Tejo traidor. João. Obrigada. Não esperava isto. Abracei-a formalmente, sentindo o cheiro familiar, agora azedo de arrependimento. Tomás escondeu-se atrás de mim, olhos arregalados. É a mamã. Ela ajoelhou-se, lágrimas a cair. Sim, meu amor. Mamã voltou. Ele fugiu para os braços da Rosa, e algo em mim quebrou, não pena, mas triunfo frio. Instalei-a num quarto de hóspedes, longe da casa principal. As aulas de yoga começaram, turistas elogiavam a autenticidade dela, mas eu observava. Noite sim, noite não, confrontávamo-nos na cozinha. Porquê, Ana? Tomás chorava por ti.
Ela baixava os olhos, era jovem, confusa. O Rui prometeu o mundo. Eu ria, e o mundo dele era uma bolha de likes. Aos poucos, revelava fragmentos, como ela descobrira a gravidez dias antes de fugir, como o Rui a pressionara. Senti-me presa contigo, João. Rotina sufocante. Presa. Eu fora à prisão dela, o contabilista sem glamour. O Sol era um bebé rechonchudo, de cabelos loiros como o pai, e o Tomás observava-o com curiosidade mista de ciúme. Ele é meu irmãozinho, perguntei à Ana uma noite, vinho na mão. Ela assentiu, culpada. Usei isso, incentivei brincadeiras, mas sussurrava ao Tomás histórias de mamães que vão embora. A semente da dúvida plantada. Ela notou, estás a manipulá-lo, João. Como tu manipulaste a nossa vida, retruquei. O clímax veio numa tempestade de maio. O Rui apareceu à porta, ensopado, olhos selvagens. Onde está ela? Tu fizeste isto tudo. O Vasco avisara-me, mas vê-lo ali, quebrado, era catártico. Entra, Rui. Bebe um copo. Fala do teu império caído. Ele entrou, tremendo, e desabafou, dívidas, depressão, tentativa de suicídio. Ela fugiu de novo, para ti. Rime, não. Fugiu para o inferno que construiu. Revelou tudo, como seduzir a Ana em aulas de ginástica, como rira do marido otário. Gravei-o, claro. Deixei-o ir, um trapo humano. Naquela noite, a Ana confrontou-me, foi ele. O que fizeste? Mostrei o áudio. Ela desabou, soluçando, monstro. Olha no espelho, Ana. O Tomás entrou, assustado pelo barulho, e correu para mim. Ela estendeu os braços, mas ele recuou. O dano estava feito. O verão voltou, mas a quinta parecia um palco de teatro grego, tragédia em atos lentos, com eu como cor implacável. A Ana ficara, presa pela culpa e pela necessidade, o salário que eu pagava era generoso, o quarto confortável, o sol crescia forte com leite fresco das cabras. Mas os olhos dela eram poços de remorso, e as noites eram cheias de discussões sussurradas nos corredores de pedra. Deixa-me compensar, João. Pelo Tomás. Compensar. Como remendar um vaso partido com cola barata. Eu permitia visitas controladas, piqueniques nos vinhedos, onde o Tomás brincava com o irmão, mas eu via o ciúme nos seus olhinhos castanhos. Porque ele tem mamã agora e eu não. A vingança evoluíra para algo mais profundo, não destruição, mas dissecação. Contratei um terapeuta familiar, o Dr. Almeida, para sessões conjuntas. Vamos curar as feridas, disse ele, neutro como um cirurgião. Mas eu manipulava, contava histórias seletivas, omitindo a minha raiva. A Ana confessava, fugi por medo de ser medíocre. O Rui era glamour. O Dr. Almeida assentia, e agora? Agora, vejo o amor verdadeiro no João. Mentira. Eu via nos olhos dela o pavor de ser expulsa. O Rui tentara o suicídio de novo, notícia num tabloide de Faro. Liguei para ele, voz distorcida, acaba com isto, Rui. Ou eu acabo por ti. Ele implorou misericórdia, mas desliguei. O Vasco confirmou, ele entrara num centro de reabilitação em Coimbra, financiado por caridade. O rei caiu, riu o investigador. Eu não. Em vez disso, doei anonimamente para a causa, ironia pura. O Tomás começou a escola na aldeia, um edifício de pedra com sinos que tocavam como lamentos. Ele voltava com desenhos de famílias unidas, mas rabiscava mamamá num canto. A Ana chorava ao vê-los. Estás a envenená-lo contra mim. O veneno foi teu, respondia eu, calmo. A doutora Sofia, em privado, confrontou-me, isto não é cura, João. É tortura. Admiti, preciso de ver o sofrimento dela para dormir. Ela prescreveu antidepressivos, que eu tomava como vinho, para anestesiar a culpa. Verão culminou na vindima. Trabalhadores da Roménia e Bulgária colhiam uvas sob o sol impiedoso, canticos-ecoando como hinos pagãos. Tomás ajudava, pés descalços na lama púrpura, rindo enquanto o sumo lhe escorria pelas pernas. A Ana juntou-se, tentando reconectar, mas o Tomás ignorava-a, preferindo Manuel.
Numa noite de festa, barris abertos, fado ao vivo por uma cantora de voz rouca, ela aproximou-se. Dança comigo, como antigamente. Dancei, corpo rígido, sentindo o ventre dela agora plano contra o meu. Sentes falta? Perguntei. De ti? Não. Da ilusão. Ela beijou-me, salgado de lágrimas. Recuei, tarde demais. O sol fez 1 ano. Organizei uma festa discreta, bolo simples, balões no jardim. Tomás soprou as velas pelo irmão, mas sussurrou: ele é teu, papá. Não da mamã má. O coração dela partiu audivelmente. Depois, no quarto dela, gritou: quero sair. Isto é prisão. Vai, então. Mas o sol fica. Eu cuido dele como cuidei do Tomás. Pânico nos olhos, não podes. Posso. Assinaste os papéis de guarda partilhada? Não. Foge de novo, e perdes tudo. Ela ficou. O outono trouxe eleições, eu candidatei-me a presidente da Câmara de Viseu, plataforma de renovação rural. Ganhei por Landeslide, o herdeiro da tia Maria como salvador local. Discursos no Pelourinho, promessas de empregos nas vinhas. A Ana aplaudia da primeira fila, máscara perfeita. Mas à noite, confrontos, usas-me como troféu. Como tu me usaste como escada. O Rui saiu da reabilitação, magro como um espectro. Contactou-a: volta, Ana. Vamos recomeçar. Ela mostrou-me a mensagem, tremendo. Ajuda-me, João. Ajudei, enviei o Vasco para intimidá-lo, uma visita amigável, que o mandou de volta ao buraco. Ele desapareceu, rumores de trabalho em Espanha como treinador de boxe underground. Tomás adoeceu de novo, ansiedade, pesadelos com família a partir. O Dr. Almeida culpou o ambiente, tensão palpável. Mudei, sessões separadas, brinquedos para os irmãos. Mas o dano era irreversível. Uma noite, o Tomás abraçou-me: amo-te mais que tudo, papá. Não preciso dela. Triunfo e tragédia num só sopro. Inverno aproximava-se, geada nos vinhedos. A vingança estava quase completa, eles quebrados, eu no topo. Mas o vazio crescia. Quem era eu agora? O inverno fechou o ciclo como um punho gelado, cobrindo Viseu numa manta de silêncio quebrado só pelo crepitar da lareira na quinta. Tomás, endurecido pela escola e pelas sombras da família, construía fortes de livros na biblioteca, declarando: sou o rei do castelo, papá. Eu coroava-o com uma taça vazia de vinho, rindo, mas o riso ecoava oco. A Ana movia-se como um fantasma pela casa, aulas de yoga matinais para hóspedes, jantares silenciosos onde o sol borbulhava no colo dela, alheio ao veneno no ar. Ela emagrecera, olheiras como as minhas, mas eu florescera, presidente da Câmara, discursos no teatro viriato sobre unidade comunitária, enquanto tecia a teia final. O plano culminante era subtil, como o envelhecimento de um grande vinho, exposição total. Convidei jornalistas para uma gala na quinta, noite do Dão, herança e renovação, com a Ana como seu anfitriã. Ela relutou: não mereço o spotlight. Mereces o julgamento público, pensei, mas disse: é pelo futuro. A noite chegou, salão iluminado por candelabros, mesas com queijos da serra e vinhos premiados. O Tomás, de fato minúsculo, circulava com o irmão ao colo, encantando convidados. O meu papá é o melhor, gabava-se. No discurso, elogie: esta quinta não é só pedra e videiras, é resiliência. Como a minha família, que sobreviveu a tempestades. Olhares para a Ana, que sorria tensa. Então, o golpe, um vídeo projetado, não acusatório, mas inspirador. Clipes editados, mensagens dela a fugir, posts do Rui caídos, áudios de confissões. Esta é a nossa história verdadeira, narrei. Traição, perda, redenção. O salão gelou. Jornalistas anotavam furiosamente, a Ana empalideceu, o sol chorando no regaço dela. Depois, o caos controlado. Entrevistas: sim, a minha esposa partiu, mas voltou mais forte. Ela, gaguejando, cometia erros graves. Abandonei o meu filho por ilusões. Headlines no dia seguinte: herdeiro de Viseu revela drama familiar em gala épica.
As redes explodiram, solidariedade para mim, escárnio para ela. O Rui, de Espanha, postou, Karma é uma cadela. Bloqueei-o para sempre. A Ana confrontou-me na biblioteca, voz partida, destruíste-me. Porquê? Sentei-me, calmo, porque a dor não se cura com tempo, exige equilíbrio. Ela soluçou, quero o divórcio. Levo o sol. Não. Fica. Redime-te. Ela cedeu, quebrada, iniciando terapia real. Tomás observava tudo, sábio além da idade, mamã fica, papá. Para sempre. Se ela merecer, respondi. Primavera trouxe renascimento. As vinhas brotaram, verdes tenras contra o céu azul. Tomás e o sol brincavam juntos, irmãos improváveis. A Ana transformou-se, aulas gratuitas para vítimas de abuso, posts honestos sobre arrependimento. Eu perdoava. Não totalmente. Mas soltava, a vingança fora o fogo que purificara. Um dia, no Tejo, regressámos a Lisboa para um piquenique, o Tomás atirou pedras à água, a família é como o rio, papá. Curva, mas flui. Abracei-os a todos, Ana, hesitante, mas presente. O ódio dera lugar a algo frágil, possibilidade. Herdei não só dinheiro, mas lições, o limite humano é elástico, e a verdadeira força está em não quebrar. E assim, na luz plena de Portugal, recomeçamos. Não perfeitos, mas reais. Porque a vida não é um filtro, é a poda impiedosa que nos faz crescer.